bem? Meu nome é Luísa Gene. Então hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos falando de alimentação para cães e gatos, né, de alimentos para cães e gatos, e hoje o tema que a gente vai abordar são os fatores que afetam os requerimentos de proteínas para cães e gatos. Como eu disse no vídeo anterior, nós temos 4 fatores principais que afetam os requerimentos de proteína para cães e gatos. Então o primeiro é a digestibilidade proteica, o segundo a qualidade proteica, o terceiro a densidade calórica da dieta e o quarto o estado fisiológico do animal. Falando de digestibilidade proteica, nós temos 2 formas de mensurar a digestibilidade proteica. Uma delas é pela digestibilidade aparente, onde a gente vai ver a quantidade de proteína ingerida menos a quantidade de proteína excretada dividido, né, que é um percentual, dividido pela quantidade de proteína ingerida na dieta. Com isso a gente tem um percentual de digestibilidade aparente. Nós também temos uma outra forma de mensurar, que é a digestibilidade ileal, que é feita através de você coloca uma cânula nos animais, né, no ilho dos animais, e você consegue mensurar, a partir daquele material que você coletou do ilho, qual que é realmente a quantidade de proteína absorvida. Por quê? Porque no cólon, né, a gente pode ter a fermentação dessa proteína, desses aminoácidos, pelas bactérias que estão ali, e pode ser gerado como se fosse um falso consumo, né? Quando você coleta as fezes, passou pelo colo, tem bactérias ali que consumiram aquela proteína, aquele nitrogênio, mas não necessariamente foi absorvido pelo animal. O que é importante a gente ter em mente a respeito de digestibilidade proteica é que quanto maior a digestibilidade da proteína que você colocar no seu alimento, menor vai ser a quantidade de proteína que você vai precisar colocar na sua dieta. Por quê? O importante não é quanto você coloca na sua dieta, mas sim quanto o animal consegue absorver daquilo que você colocou. Pensando nisso, considerando as proteínas, nós temos alguns fatores que tornam aquela proteína mais ou menos, uma maior ou menor digestibilidade, tá? São esses fatores, então, as características físicas dessa proteína, que tipo de proteína ela é, quais são os aminoácidos que compõem, se são polares, apolares, qual que é a solubilidade dessa proteína, a ligação química que tem naquele alimento. Então, por exemplo, é conhecido, alguns estudos relatam que a reação de Maillard, ela pode causar uma redução na disponibilidade da lisina, a estrutura daquela proteína, se ela está desnaturada, se ela não está, se ela está na forma primária, na forma quaternária, tudo isso vai influenciar o quanto o animal vai conseguir digerir, né, aquela proteína e absorver a proteína. Também existem fatores antinutricionais, como os inibidores de tripsina, que estão presentes na soja, que também podem atrapalhar a digestão da proteína e também a quantidade de fibra ingerida junto com o alimento. Passando agora para o segundo tópico, que seria a qualidade da proteína, como a qualidade da proteína afeta os requerimentos, as necessidades proteicas para cães e gatos, nós podemos falar o quê? O que é qualidade proteica? Não é só a quantidade de proteína que eu coloquei, a gente já viu que também tem a ver com a digestibilidade, mas também tem a ver com a composição. Então eu mostrei para vocês também no vídeo anterior as diretrizes nutricionais do FEDIAF, né? Então ali nesse material você consegue encontrar quais são os requerimentos nutricionais para cada aminoácido e para cada combinação de aminoácidos para você compor o seu alimento. Tá? Então a composição dos aminoácidos é um fator também muito importante na qualidade da proteína. Nós temos, pensando em qualidade da proteína ainda, alguns aminoácidos que são aminoácidos limitantes. Por exemplo, a lisina costuma ser um aminoácido limitante. Se eu não tiver um teor de lisina adequada, por mais que eu tenha um teor muito alto dos demais aminoácidos, eu não vou conseguir que o animal tenha o seu máximo desempenho e realize a síntese proteica da forma adequada. Tá? Então tem uma quantidade de lisina mínima que eu preciso manter para que o animal consiga absorver, processar e desempenhar todas aquelas outras proteínas que você colocou. Uma forma da gente mensurar a qualidade das proteínas é através da taxa de eficiência proteica. Então o que seria isso? Seria quanto de ganho de peso o animal obteve pela proteína, pela quantidade de proteína consumida. Então é ganho de peso pela quantidade de proteína consumida. Passando agora para o terceiro ponto que afeta os requerimentos de proteínas para cães e gatos é a densidade calórica da dieta. Esse ponto aqui é muito interessante. Então, no próprio FEDIAF, que eu já mostrei para vocês, ele apresenta tabelas de requerimentos nutricionais de acordo com a idade do animal, de acordo com a fase do animal, se é um animal gestante ou não, com a atividade física, se é um animal castrado, que fica mais em casa, ou se é um animal mais ativo, tá? Então nós temos, por exemplo, eu vou citar aqui algumas necessidades calóricas, tá?
Para animais de 3 a 7 anos, que são animais mais ativos, 110 quilocalorias. Para gatos castrados, 75 quilocalorias por quilo elevado a 0,65 dia. E para gatos adultos, 100 quilocalorias. Tá? Então, o que é importante? Eu tenho que saber quanta energia metabolizável, quantas calorias esse animal precisa consumir para a manutenção do seu peso, de forma que ele não fique obeso ou raquítico. Tá? Sabendo isso, eu vou formular o meu alimento completo para que ele tenha todos os nutrientes, energia metabolizável suficiente para a manutenção desse animal. Ou seja, se eu formulo uma ração muito calórica, o animal vai poder comer menos aquela alimentação. Ou seja, ele comendo menos aquela alimentação tem que ter um teor nutricional, né, um teor maior de proteínas e dos outros nutrientes necessários para o animal. Porque a ração é muito calórica, o animal vai ter que comer menos e com isso o alimento vai ter que ser mais nutritivo. Tá? Hoje nós sabemos, né, que o índice de animais obesos é muito grande. Quando a gente trabalha com animais obesos, existem na literatura protocolos que recomendam a redução de 40% da energia, né, das quilocalorias que o animal ingere por dia. E com isso, acaba que muitas vezes alguns alimentos, se eles não forem bem formulados, você pode ter restrições, por exemplo, da metionina, do triptofano, eles podem não atingir as quantidades necessárias para suprir aquele animal. Então é muito importante você ficar atento quando você faz uma dieta para animais obesos ou para animais de restrição alimentar, que vão passar por uma restrição alimentar, né? Você mensurar bem os teores de nutrientes da tua ração para que você, mesmo o animal comendo menos, ele consiga ser suprido com todos os nutrientes que ele precisa. Então, o último fator que eu queria falar para vocês a respeito dos fatores que afetam os requerimentos de proteína é o estado fisiológico do animal. Tá? Então, o estado fisiológico do animal, a gente tem as fases de vida do animal, que eu já comentei para vocês, que estão descritas no FEDIAF, com os requerimentos nutricionais. Então, a fase de manutenção, de gestação, de crescimento, de lactação, né? O vai passando por essas fases em ordem, a gente vai aumentando os requerimentos nutricionais. Tá? E nós temos também outras situações que podem alterar os requerimentos das quantidades de proteína. Então, uma das situações é, por exemplo, no caso de nefropatias. Tá? Dentro da comunidade acadêmica existe uma discussão a esse respeito, mas tem muitos trabalhos que recomendam para nefropatias a redução da proteína presente na dieta. Tá? E que isso causaria um aumento da sobrevida dos animais nefropatas de 2,5 vezes. Tá? O que é interessante? Se eu tenho um animal nefropata, se esse animal vai ingerir uma quantidade de proteína menor, eu preciso garantir que essa proteína ela é de boa qualidade e que ela vai ser digerida e absorvida pelo animal. Eu estou dando uma quantidade menor, eu tenho que ter uma boa qualidade, tanto na proporção de aminoácidos no conteúdo, quanto na digestibilidade dessa proteína. Uma outra situação também é a questão da diabetes mellitus. Então, para gatos, tem estudos que recomendam, né, um alimento com mais de 10 gramas de proteína para cada 100 quilocalorias e um baixo teor de carboidratos, 3 gramas para cada 100 quilocalorias. Tá? Também temos outra situação que é a idade avançada. Então, tem trabalhos que comentam, principalmente em gatos acima de 14 anos, que o gato ele perde um pouco da sua capacidade de digestão proteica. Com isso, ele tem uma perda de massa muscular esquelética e um balanço nitrogenado negativo. Então é importante também ter atenção com a quantidade de proteína nessa fase. Animais obesos também, para perda de peso, as proteínas, uma maior ingestão de proteínas é muito recomendada. Tá? Então aqui, pensando em animais obesos, em perda de peso, o que a gente trouxe para vocês é a questão da obesidade e dos termogênicos, né? Então tem trabalhos, um trabalho até de 2000, que ele comenta que a substituição de 17 a 18% de carboidratos na dieta teve um aumento do gasto energético de 3% em 24 horas. Ou seja, isso para um animal que tem sobrepeso, que precisa aumentar o seu gasto energético, é muito interessante. Tá? Esse efeito termogênico das proteínas, ele está ligado tanto ao aumento da síntese proteica, quanto ao consumo de ATP, como eu falei para vocês, que o ATP ele é usado para você formar ligações peptídicas entre dois aminoácidos, tá? E o aumento do turnover proteico também. Tá? Então são essas as razões que a literatura cita como razões para as proteínas terem essa função termogênica. Tá?
Existem outros trabalhos também que comentaram que a termogênese induzida após a ingestão de carne de porco foi 6 vezes maior do que após a proteína de soja. Ou seja, esse efeito termogênico ele depende da qualidade, do tipo de proteína que você está fornecendo também para o seu animal. Tem outros estudos também que comentam que a proteína fornece mais saciedade para o animal, que ela tem uma menor eficiência energética comparada a carboidratos ou lipídios. Então, todos esses fatores podem auxiliar no tratamento da obesidade e redução de peso. Então agora a gente fez uma revisão dos 4 principais fatores que afetam os requerimentos de proteínas para cães e gatos, são eles digestibilidade proteica, qualidade proteica, densidade calórica e estado fisiológico do animal. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído. Se você tiver interesse nesse material e em outros materiais que nós vamos lançar, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, o link está na bio.